essa lógica não é aqui no slide, é lá no laboratório. É lá no laboratório. Essa lógica de numeração é de quem sai primeiro superiormente até quem sai por último inferiormente. Então no início, qual que é o sexto? Eu não sei. É lógico, é difícil no início. Mas se vocês tiverem a imagem mental da peça lá, do que sai no sexto, vocês vão entender que é o ato consciente. Aí nós temos primeiro o olfatório, depois o óptico, o ortomotor, troquear, trigêmeo, consciente, facial, vestido troquear, glossofaríngeo, claro, acessório e o hipoglosso. Aí a gente vai fazer uma lembrança. Então, primeiro nervo, por que o primeiro? Porque ele está mais superior. Na fossa anterior, nós temos um trato chamado trato olfatório. O trato olfatório. O trato olfatório, ele fica medial, acima da crista cribiforme, da lâmina cribiforme. Ele recebe os primeiros nervos olfatórios. O primeiro nervo olfatório, na verdade, ele está na membrana do epitélio olfatório, que fica acima da concha nasal superior, por volta dele, em volta da concha nasal superior. Daí ele perfura a lâmina cribiforme, faz a primeira sinapse e forma-se um trato olfatório, que na verdade corresponde ao segundo neurônio. Então esse bulbo olfatório nada mais é que um gânglio. Um gânglio, porque aqui há a sinapse do primeiro para o segundo neurônio. Aí foi explicado que existe uma via medial e uma via lateral. Então, na via medial vai entrar em contato direto com a área septal. No futuro, a gente falar sobre o sistema límbico, responsável pela memória e pelas emoções. Então, quando você sente o cheiro de alguma coisa boa e você fica feliz, antes mesmo de tomar, às vezes, a consciência do que é bem que é muito isso o tempo. Né? Tem a ver com isso aqui, porque a porção medial do trato olfatório foi para a área septal e daí participou de todo o circuito. A porção lateral vai para o humus, tá? No córtex chamado hipotálamo. Daí você vai tomar consciência de que cheiro é esse. Existem casos, se é a questão de prova, fulaninha tem 7 anos de idade e reclama com a mãe que ela está sentindo, cheiros estranhos, várias vezes por dia. Então a mãe acha ela meio doida, né? Doidinha, sabe que ela não figura. Só que ela reclama tanto que a mãe começa a querer estar nela. Ela leva no médico, o médico fala que é dor de cabeça, passa de pirona, o médico que formou uma nasal. Mas vocês já vão desconfiar. Você tem coisa viva? Vocês vão desconfiar, não, tem uma coisa errada aí, né? Valorizar, vamos passar de pirona. Opa, isso pode ser uma epilepsia. Pode ser um quadro epilético gerando alterações olfatórias. Por que vocês agora sabem que a epilepsia pode gerar alterações olfatórias? Por conta do ramo lateral. Então, se a pessoa tiver uma crise epiléptica no mucus, ela pode ter alterações olfatórias, geralmente são alterações desagradáveis. Então, já estou falando de brincadeira, mas é verdade, já vi muito isso, é frescura, vai embora, né? Não é, a pessoa não estudou, não lembra, ou não lembra, né? Então, entendam que epilepsias podem cursar com alterações motoras, que é mais comum, fica confusão, manifestação motora de vez em quando, tá bom? Mas epilepsia não é só confusão. Epilepsia, a pessoa pode ter uma crise atônica, ter um relaxamento muscular total e cair de cabeça, inclusive, da TCE grave, pode ter TCE grave. A pessoa pode ter alterações de humor. O paciente do nada, a pessoa tem transtorno psiquiátrico. E aí, vai ser um pulmão. Entendeu? Tu estava no operador agora fazendo humor. Começou com alteração psiquiátrica. Professor, eu me só uma coisa, porque eu estava pensando em remédio lateral. Só que ele não passa pelo estômago, mas tem uma hora que ele passa por lá. Sim, para ele se tornar a via consciente, ele vai passar pelo tálamo, até chegar nos giros suborbitais. Você vai entender, esse cheiro aqui é um cheiro de chocolate, esse cheiro aqui é um perfume da minha esposa, entendeu? Então, vocês vão ver depois que existe, inicialmente, o
sistema límbico, isso vai ser feito depois, vai ser explicado depois. Existe uma circuitaria que vai da área cervical, vai passar pelo giro do símbolo, vai descer até alcançar ali o campo, depois existe um trato que vai passar pela fibra, existe um trato chamado mandíbula talâmico, vai passar pelo tálamo, o tálamo vai passar pelo mandíbula, entendeu? Até terminar a circuitaria. Vai ser algo que eu vou explicar depois. Beleza, carrega muito no olfatório. Vamos lá, que tem bastante coisa. Então, esse aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é uma secção axial. Uma secção axial e vai retirar do cérebro. Vocês estão tendo uma visão de superior para inferior. Retirou o lobo frontal e deixou somente o bulbo e o trato olfatório. Então é assim que fica. Aqui encontra-se o bulbo, o trato olfatório. Por debaixo aqui existe um osso, uma parte do osso chamada lâmina cribiforme, porque tem vários buraquinhos por onde penetram os nervos. Você vai ver até alguns filamentos de nervo penetrando aqui. Só quem vai penetrar um dedo. O bulbo e o trato olfatório. Uma visão endonasal, sem mucosa, sem endonasal. O cara colocou o endoscópio aqui no crânio. Daí, só para mostrar como é essa lâmina cheia de buracos. Por esses buracos aqui que penetram os nervos. Os primeiros nervos olfatórios que saem do epitélio olfatório, acima da concha nasal superior. Olha que pegadinha boa na prova. Estou falando o que vocês vão errar. Se eu colocar lá, epitélio olfatório encontra-se na concha nasal inferior, né? Entendeu? Concha nasal inferior. Não dá, já viu, eu mostrei uma figura, você estava no machado. Acho que isso aqui é no machado. Não é, tá? É sempre de uma questão, tá? Então, você tem lá na cribiforme que tem buraquinhos por onde vai penetrar o primeiro neurônio. E daí, essa já é uma visão endonasal, endoscópica endonasal. Aqui, obviamente, tem mucosa, a parte da lâmina cribiforme foi retirada, deixada o septo nasal superior, tá bom? O septo nasal superior. E daqui está destacado o quê? Está destacado o bulbo olfatório. Tá? Esse giro aqui que é mais reto, ele tem que ser o giro reto. Tá? Daqui para cá, a gente tem o giro supraorbitário. Então, o bulbo olfatório vai dar origem ao trato olfatório, porque daí vai seguir a figura que eu já mostrei para vocês. Ótimo. 2. Então, esse aqui é um esquema que demonstra o caminho das fibras ópticas. Tá? Eu comecei mais suave, agora vou ficar um pouquinho mais. Mas o que vocês têm que saber está aqui, tá bom? Então, na verdade, dentro da própria retina, existem 3 neurônios, tá? Então, 1, 2 e 3 já está dentro da própria retina. Na verdade, esse aqui é o prolongamento do terceiro. E daí vocês já lembram que a retina nasal, ela é que cruza, tá? Então, dá para fazer uma questão de prova aí, no meio das alternativas, se eu posso colocar aqui a retina temporal cruza, vocês vão dar uma arriscada, assim, tá errado, a gente já sabe que está errado. Agora, se eu quiser ser um pouquinho malvado, eu posso colocar aqui, campo temporal. Campo temporal, né? Aí a retina nasal vai ver o quê? Vai ver o campo temporal. Então, tomar cuidado com o jogo de palavras na vida, inclusive, tá? Mas a retina nasal é a que cruza no quiasma óptico. Ela vai se juntar com a retina temporal do outro lado, tá? Então, a retina temporal ipsilateral pega o campo nasal do mesmo lado. E daí, ele se cruza no quiasma óptico, segue pela radiação óptica, pelo trato óptico, vai passar no bulbo geniculado lateral, lá no tálamo, tá? Ó, bulbo geniculado medial, bulbo geniculado lateral, folículo superior e folículo inferior. Não vou falar a função do folículo superior ainda, tá? Existem outras fibras que saem da retina que vão para o epitélio do mesencéfalo. Aí se eu falar na aula de reflexo, a gente vai essa depois de novo. Então, no bulbo geniculado lateral, 90% dessas fibras que saem da retina vêm para o bulbo geniculado lateral e daí vai para o súbito alcalino, formado pelo giro lingual e giro do pulso. Se houver lesão, a questão de prova é lesão, né? Lesão do ar, recuperação da recuperação da pessoa, não é
reprovar, mas lesão angular o quê? O nervo óptico, né? A pessoa vai ter cegueira total. Aqui já é tudo tumor, pessoal, não tem como lesionar só aqui. Então, a pessoa tem um tumor de córtex, por exemplo, ele pode ter uma hemianopsia. Hemianopsia o que é? Perda de visão de um lado. Ele pode ter uma hemianopsia. Nesse caso, como houve rompimento da retina nasal, um rompimento às vezes no estiramento da retina nasal, ele vai ter uma cegueira bitemporal, do jeito que está aqui, ó, bitemporal. Por quê? Porque a retina nasal é voltando temporal. Eu não vou falar que eu estou falando nada com nada, não, hein? Prestar atenção. Não tem como ser mais claro que isso. Ó. E aqui é o quê? Aqui é o trato óptico. Tá? Teve lesão no trato óptico, aí você vai olhar para a figura. Tá? Como é que vai acontecer se a pessoa tiver uma lesão no trato óptico? Ele vai deixar de receber o campo temporal do lado contrário e o campo nasal do lado contrário. Então ele vai ter uma hemianopsia homônima, nesse caso aqui vai ser a esquerda. Dê uma olhada nisso, que isso aqui é a intenção certa de prova. Professor, no caso de um tumor numa hipófise, pode comprimir o quiasma aí e tem uma... E aí a pessoa pode ter uma hemianopsia bitemporal. Professor, só com tumor ou alguma pancada? Aneurisma. Pancada é difícil, hein? É difícil. Então, da mesma poste, usando a mesma figura, aqui a gente observa o nervo óptico. O nervo óptico ele vai entrar na fissura orbital superior, verdade ou mentira? O nervo óptico está entrando aqui na fissura orbital superior, verdade ou mentira? O nervo óptico vai entrar na fissura orbital superior? Mentira, ele é tão especial que ele passa no próprio canal dele. Sem a visão, a gente infelizmente fica muito debilitado. Então, o nervo óptico é tão especial que ele tem um canal só para ele. Tá? Você pode até ficar com o olho congelado, por causa do tumor. Tá? Você prefere ficar com o olho congelado do que ficar sem enxergar. Tá? Então, existe um canal só para ele, canal óptico, por onde vai entrar o nervo óptico. Isso aí. Acompanhei a carteira final. Então, aqui a gente tem o quiasma óptico. Essa aqui é uma visão de quê, pessoal? Superior e inferior. Inferior, né? A gente está vendo aqui, ó, o tronco encefálico, os corpos maxilares. E aqui é o quiasma óptico. Esse aqui é o trato óptico. Aqui ele retirou parte do giro temporal médio. E daí foi possível ver as alças de Rayleigh, que na verdade faz parte das radiações ópticas. Então, vamos lá, o trato óptico vai chegar até o corpo geniculado lateral, que faz parte do tálamo, corpo geniculado lateral, e do corpo geniculado lateral que seguirão as fibras. Quando eu falo, ó, parou aqui, porque o que aconteceu? Teve uma sinapse ali, né? Teve uma troca de informação. Aqui começa o outro nervo. Essa aqui é a ideia, tá? Aqui chegou o terceiro nervo, aqui é o quarto nervo. O que é o corpo genicular? É um conjunto de corpos de neurônios. Isso são núcleos. Tá? Então aqui chegou a periferia do neurônio e aqui está o núcleo para receber. Daí mais. Ah, Samuel, por que isso acontece? Já expliquei várias vezes. Por que existem gânglios? Porque é possível que do corpo geniculado lateral, por exemplo, tem o braço que vai do folículo lá na membrana do mesencéfalo, membrana tectal do mesencéfalo, que vai para o folículo superior. Daí tem a ver com a distribuição de reflexos, por exemplo, reflexo motor, acompanhamento visual. Isso vai ser dado na aula quando a gente for falar com o tronco cefálico em si, mesencéfalo, ponte bom, tá bom? Então, é por isso que existe, porque chegaram fibras aqui, beleza. Essas fibras vai tudo para a visão? Não, algumas vão para ser parte da integração de reflexos. Radiações ópticas, alça de Rayleigh. E essa aqui já é uma visão lateral para medial. Tá? O que aconteceu aqui? Foi retirado o giro frontal médio, o giro frontal inferior. Foi retirado isso. Por que eu sei que foi retirado isso? Isso vai ficar aqui, ó. Isso aqui é um grupo de núcleos que a gente vai estudar ainda. Tá? São os núcleos da base. Esse aqui é o tálamo. Esse aqui é o tálamo. Olha que legal, isso aqui é a cápsula interna.
Vocês lembram aqui do tálamo, nasce a cápsula interna? Na verdade, o tálamo é o último relé antes do cérebro. Tudo passa pelo tálamo, tudo. Menos o quê? O olfatório, tá bom? Dentro a mensagem do olfatório. É possível tomar consciência antes mesmo de chegar no tálamo. Beleza, então o que a gente tem aqui? A gente tem o tálamo, tem essa estrutura ovoide, cápsula interna. Para onde a cápsula interna vai? Ela vai para o córtex cerebral. Aqui foi retirada porque a ideia é também ver o ventrículo lateral, que a gente vai ter na aula disso agora. E do corpo geniculado lateral, uma vez recebida a informação do trato óptico, corpo geniculado lateral, daqui vai ter distribuição que vai para a membrana ductal e também que vai para o subcalcaríneo. Então essas fibras aqui são as radiações ópticas, alcançando o subcalcaríneo aqui, acima do túnel, abaixo do lingual. Radiações ópticas saem pelo corpo geniculado lateral. Essa membrana aqui, chamamos de panos, tá? Na verdade faz parte do teto do corpo temporal do ventrículo lateral. Ó, a gente vai ter aula de ventrículo agora. Já entendam que parte do corno lateral, o teto do corno lateral do ventrículo lateral, corno lateral, é formado das radiações ópticas. Lesões tumores ventriculares podem gerar perda de visão, tá? Mas nunca é uma himenopsia, só escutomas. Não é himenopsia. Professor, diabetes, como que ele interfere na deixa cego? Destruição de dedo. Açúcar, álcool, sangue vai destruir a barriga de mielina e vai causando destruição do dedo e aí não consegue fazer a evolução. Entendeu? Não é um efeito hipertensivo ou compressivo, é um efeito que destrói a estrutura da parede do neurônio. Vai qual o neurônio do... Especificamente. Pode ser. Bem, vamos lá. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem o átrio, que é a porção posterior do ventrículo. A gente vai ter aula daqui a pouquinho, vocês já estão vendo. Então existe um plano de substância branca que forma a parede e existe também parte das radiações ópticas passando pelo átrio. O átrio é a porção mais posterior. Vamos botar nessa figura aqui. Nessa figura aqui, esquece essa parte. Na verdade, o que eu queria mostrar é o canal óptico. Isso que a gente está vendo agora, no nervo óptico, nós temos aqui o canal óptico, estrutura única para entrada. Tomara que ninguém erre, isso vai cair na prova. Estrutura única para entrada do nervo óptico. Olha o que tem aqui, ó. O que é isso aqui? O que é um buraco no formato de uma fissura, né? A fissura. Fissura orbital superior. É aqui que vai entrar o 3, 4, 5, 1 e o 6. É justamente aqui. A gente pode até ver se arranja um crânio lá para poder virar questão de prova também. E aqui estão os forames. Todo mundo vai confundir forame elástico com forame oval, certeza. Então já saibam que isso aqui na verdade é um forame falso, tá? Porque na verdade aqui embaixo só existe uma membrana, aqui é a carótida. Ela vem para cá e ela segue essa curva. Então nenhum nervo passa pelo forame elástico. Esse aqui é o forame estilomastoideu. E por onde entra a artéria de origem média. E esse aqui é o forame oval, esse aqui é o forame redondo. O forame redondo passa por 2, o forame oval passa por 3. O V3 é o trigêmeo, vocês vão relembrar agora. Então agora a gente vai falar sobre. Já foi dado aula, se alguém faltou isso aí, eu só estou relembrando. Para fazer um rápido. Bem, então, agora a gente vai estudar os nervos que fazem a parte motora do olho. Faz responsável pela movimentação do globo ocular. Mas não exclusivamente isso. Nervos que são exclusivamente motores do olho é o quê? O procriar e o impulsante. Olha, essa construção boa questão de prova, né? Estou começando a fazer questões de prova aí. Uma boa questão de prova. Se eu falar que o nervo oculomotor ele é exclusivamente motor, para a mobilidade do olho, eu vou dizer errado, tá? Por quê? Porque o nervo oculomotor ele também vai ter um trabalho
parasimpático, tá bom? Primeiro vai ter um trabalho parasimpático. Não tem um trabalho simpático. Trabalho parasimpático. Tá? Eu vou falar de sistema autônomo depois, aí vocês vão ver que o parasimpático causa miose. Miose é contração da pupila. A pupila está assim, quando ela se controla, ela fica miótica. Quando ela se dilata, ela fica midriática, tá bom? Então, quem causa midríase é o sistema simpático. Isso é a aula para depois. Quem é responsável pela contração pupilar é justamente o músculo esfíncter da pupila, a músculo esfíncter da pupila, que também é controlado pelo órgão motor. No futuro, eu vou explicar para vocês que tudo que sai do tronco diretamente é parasimpático, tá bom? O disarado e hipotálamo, que a gente já viu, logo a gente vai relembrar, é simpático. Desce, na costa, eu cheguei a falar isso para vocês. Muito bem, então nós temos aqui o terceiro nervo, o automotor. Não preciso nem de saber todos os músculos que envolvem o olho. Mas, vocês precisam entender que o automotor ele é responsável pelo movimento do olho em quase sua totalidade. Tem duas exceções, o proclear, tá? Que ele vai pegar o oblíquo superior, e o nervo abducente, que vai pegar o reto lateral. O oblíquo superior, pelo fato dele passar na tróquea, o músculo oblíquo superior ele passa por um canal de membrana que está devido ao osso. E daí o que acontece? Ele faz uma curvatura e se volta para trás. Nessa posição que ele está, quando ele puxa, o olho gira para baixo o oblíquo. Então esse é o trabalho do oblíquo superior. Ah, Sandra, por que ele só uma baixa só obliquamente não? Por que a gente consegue abaixar reto? Porque é o conjunto de movimento de todos esses músculos aqui. Relaxa, contrai. Quando eu for falar de GPI, GPE, o globo pálido interno, o globo pálido externo, eu vou falar sobre contração e relaxamento de músculo. O músculo reto lateral é responsável pela abdução. A abdução abre, a abdução fecha. Então, essa aí é para ninguém errar na prova. Se cair o nervo abducente, aduz o olho. A pessoa não pode errar isso. Ele abduz, ele abre, ele joga para a lateral. Então, secção do mesencéfalo, isso aqui é o penúltimo, a gente vai ter aula disso, tá, pessoal? Mas isso aqui já é o início, então uma continuidade. Isso aqui é o pedúnculo cerebral, dá o suporte do cérebro. No meio desse pedúnculo passa o terceiro nervo. Então, repare, a gente foi bem de cima, olfatório, óptico, agora nós estamos descendo no cérebro, nós estamos no tronco do cérebro, nós estamos descendo. Então, repare que esse aqui é o terceiro nervo, que é a fossa interquídea do vaso. E aqui nós temos o aqueduto. O aqueduto é referência para localizar o nervo, o núcleo do terceiro nervo. O núcleo do terceiro nervo está próximo ao aqueduto. Daí nascerão fibras que passarão por dentro do mesencéfalo e sairão nas fossas interventriculares. Então, vocês estão vendo a origem do terceiro nervo, a origem dele. Fibras que atravessam dentro do mesencéfalo e daí se exteriorizará. Se exteriorizará na fossa interventricular. Vocês viram a origem do nervo, do corpo do neurônio, o núcleo dele, o trajeto dele e de onde ele sai. Na fossa interventricular. Essa é uma visão de anterior para posterior. Isso aqui é o pedúnculo cerebral, corpos mandulares, parecem comprimidos, né? Por isso que o nome é esse. Quiasma óptico, nervo óptico, disseccionado, cortado o nervo óptico. Trato óptico, quiasma óptico. Desculpa, nervo óptico, quiasma óptico, trato óptico está lá atrás. Isso aqui seria a haste cortizária que foi selecionada, porque esse aqui é uma haste óptica que na frente do difícil de ver, na origem do terceiro nervo, na fossa interventricular. E daí? Aí ele nasceu, né? Agora a gente está vendo que a gente retirou o mesencéfalo e está vendo agora a continuidade do trajeto dele. Ele vai seguir um trajeto de medial para lateral, até adentrar sem muitos detalhes, né? Mas ele vai passar lá no seu cavernoso, e daí ele vai adentrar na fissura orbital superior. Essa aqui é uma visão superior para inferior. Vocês conseguem reparar que aqui existe
está entrando sozinho no canal. Qual é o nervo? Óptico. É tão especial que tem um canal só para ele. Tá? Nervo óptico, essa aqui é a artéria carótida, emite o ramo oftalmo, que na maioria das vezes dá para ver, mas nasce aqui embaixo. E aqui nós temos o nervo oculomotor. Aqui é onde fica a hipófise. A hipófise está até aqui, inclusive, foi rompida na haste. A haste hipofisária foi rompida, a hipófise ficou aqui dentro. Puxa, né? Essa é a visão lateral para medial. Lateral para medial. Sempre olhar o que já conhece para se localizar. Nervo óptico. Nervo óptico de um lado, nervo óptico do outro lado. Então, há uma visão lateral superior para medial inferior. Esse jeito da foto. A foto foi assim. Obviamente sem o lobo temporal e sem o lobo frontal. E daí a gente observa o nervo oculomotor, que ele vai adentrar medial ao V1, medial ao V1 na fissura orbital superior. E daí ele vai penetrar na fissura orbital superior ao globo ocular. Aqui é o nervo óptico, envolvido pela membrana, várias artérias. Isso aqui é lateral, isso aqui é medial. Foi tirado o treco da órbita, tá? Foi tirado o polo temporal. Isso aqui é a artéria carótida, está passada pela coluna dele, dá para vocês verem. Mas enfim, isso aqui é o nervo oculomotor. Nervo oculomotor penetrando aqui na fissura orbital. Tirou-se todo o teto da órbita, então a gente consegue ver a fissura orbital e tudo que passa dentro dele. Inclusive, olha só que legal, a artéria orbital. A artéria orbital tem que sair da carótida, né? O nervo óptico estava em cima, não dava para ver, mas aqui dá. Foi retirado e deu para ver. Então a gente vê o nervo oculomotor entrando na fissura orbital superior para fazer a inervação dos diversos músculos, todos os músculos menos dois. Esse é o proclear. Nervo proclear inerva exclusivamente o oblíquo superior. Mas por uma troca. Faz uma volta, uma curvatura, vai um pouco para trás e esse permite que ele faça um movimento de virada para baixo. Porque pega mais posterior. O nervo proclear é especial. Por que ele é especial? Porque ele é o único nervo que não sai na parte anterior de todo o tronco cefálico, mas exceto no glúteo, ele sai na parte posterior. Inclusive, ele nasce inferior à membrana vertebral, que faz parte do mesmo cérebro. Ele nasce abaixo do folículo inferior. Inferior do folículo superior. Mas qual é a responsabilidade desse folículo? A gente também explicou isso. Então, o nervo proclear nasce inferior ao folículo inferior e daí ele vai dar uma volta, abraçando. E por fora, esse aqui é por fora, não é por dentro, na maioria dos casos. Ele é por fora, abraçando o tronco encefálico. Esse é o núcleo do proclear, destacado. Você está dando para a e daí, não é esse aqui. O proclear é esse pequenininho. E daí, ele vai seguir o seu caminho abraçando o tronco encefálico, vai aderir nessa membrana aqui, que é uma dobra da dura máter, para adentrar na fissura orbital superior. Então, mostrei para vocês o núcleo e o seu trajeto externo até chegar e para adentrar na fissura orbital superior. O proclear está aqui e ele vai passar medialmente a V1. Aqui está destacado o proclear. Destacado o proclear e ele vai então se músculo aqui. Se ele está parando aqui no músculo, isso aqui só pode ser o músculo superior. Vai fazer esse trajeto assim. E aí ele sai. Acho que é legal. Bem. Então, esse aqui, essa estrutura em formato ali de no V superior e no V inferior é chamada de esquadro ventrículo. Essa estrutura é extremamente importante. Por quê? Assim, para o neurocirurgião, porque quando você adentra no quadro ventrículo, você vê essas proeminências aqui.
Tá? E para o clínico local, se a pessoa tem um sintoma clínico muito importante de nervos cranianos, ela não pode deixar de pensar que o problema está no quarto clínico. Todas essas eminências que se veem são eminências de núcleos. Esse aqui é uma eminência muito famosa, chamada polículo facial. Tá? E essa aqui mais superior é a eminência mediana. Mas vamos falar do polículo facial. O polículo facial é uma grande pegadinha. Se você espetar uma agulha aqui, o que vai acontecer? O que vai prejudicar mais? É o facial ou é o abducente? É o abducente, porque posteriormente ao polículo facial existe um núcleo do abducente. Mas por que chama aqui polículo facial? Porque na verdade o núcleo do nervo facial ele emite seus ramos e vão dar uma volta por aqui e por aqui. Vão dar uma volta acima do núcleo do abducente. Tá? Então, na verdade, esses aqui são os núcleos do nervo abducente que vai emitir o seu ramo e vai passar por dentro do tronco encefálico. Esse aqui é o nervo facial, dando a volta por cima e por fora do texto, por cima, superiormente, inferiormente e anteriormente. E aqui nós temos o ramo do nervo abducente. Então, o ramo do abducente é esse aqui, não é esse aqui. Esse aqui é do nervo facial. Isso é neuroanatomia, eu sei que é difícil, mas essa é na tela. E daí, o nervo abducente vai nascer num sulco, que está entre a ponte e o bulbo. Como é que é o nome do sulco? Sulco entre a ponte e o bulbo. Bulbo contínuo, ponto bulbar. Desse jeito. O nome do sulco? Bulbo contínuo, ponto bulbar. Então ele nasce abaixo da ponte. Tá? Nasce abaixo da ponte. O sulco, bulbo contínuo. Daí mais uma vez a gente volta para a figura para mostrar que ele vai sim chegar na postura orbital superior, só que ele entra um pouco mais abaixo, no canal chamado canal de Torello, um pouco mais abaixo, no canal de Torello. Ele entrou, ele vai subir, acho que é uma foto disso. Então ele entrou nesse canalzinho, canal de Torello, o cara que observou e descreveu, e ele vai subir, passar a lateral da carótida, lá dentro mesmo do círculo cavernoso, medial ao V1 para adentrar no sistema orbital superior. Então, os nervos que passam no sistema orbital superior são para motricidade do globo ocular. Você mexe o olho mais para baixo por conta desses nervos que eu acabei de falar. Então, nós temos o nervo abducente passando aí, no canal do Torello, cheio de veios, e daí ele vai passar medialmente ao V1 para entrar no sistema orbital superior até atingir, alcançar o reto lateral. Beleza. Na visão superior, a gente tem passando novamente no canal do Torello, saindo do sulco bulbo contínuo, foi retirado da ponte bulbo aqui, porque eu só queria estudar essa parte. Passando no canal do Torello, vai passar a lateral da carótida, medial ao V1, até atingir o reto lateral. Postura reto lateral. 3G. Então, a gente fica lendo 6, agora vamos voltar para 5. O gênero é muito especial. Por quê? Porque ele é responsável pela motricidade da face. Verdade ou mentira? Que legal! Que a gente está todo mundo. É isso aí. Que bom. Então, é responsável pela sensibilidade de toda a face, das estruturas profundas também. Tá? Então, só que existe uma certa ordem. O trigêmeo é chamado de trigêmeo porque ele tem 3 ramos. Tem o ramo octal, que passa pela fissura orbital superior, o ramo maxilar, que passa pelo forame redondo, e o ramo mandibular, que passa pelo forame oval. Aliás, o ramo mandibular, ele também acompanhará a raiz motora do nervo do trigêmeo, tá bom? Mas, só lembrar, quando a gente fala de face, tem que lembrar que a sensibilidade tem dos olhos, da mucosa nasal, da meninge até certo ponto, por dentro da foice, do cerebelo, a foice do cérebro, inteiro do cérebro.
toda a maxila, sensibilidade dos dentes, tá? Então toda a sensibilidade dos dentes, então com dor de dente, o dente está doendo, então é responsável. Marcada dentária superior, maxilar, marcada dentária inferior, mandibular. Então ele é o principal dedo responsável por toda a sensibilidade da face. E esse aqui é o nervo trigêmeo, saindo medialmente do ducto cerebral. Então, existe uma raiz, que pode ser única ou bifurcada, porque existe o ramo sensitivo e o ramo motor. Aqui na frente da faculdade, estão deixando carros e motos ali. Aí o patrão pode passar por cima. É só comentário, se você for deixar. Se vocês tirarem, se quiser tirar. Não? Tem os carros e as motos. Tem os tratores deixando na frente. Da faculdade, que quiser tirar, porque eles estão mexendo com máquina lá. Não chega a cheio de máquina. Não daí é bom tirar. Vão passar por cima. Eu vou tirar para ela, por favor. Tem 5 mais lá. Eu vou tirar, porque eles estão cortando. A gente tem aqui uma raiz de Agora é deficiente. Tem que tirar o carro da vaga de deficiente. Então, nós temos aqui a raiz do nervo trigêmeo, gânglio de ácido. O trigêmeo tem três ramos, que é o ramo cálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular. A gente está vendo aqui o forame oval, o forame redondo. Não estamos vendo aqui a forame orbital superior. Mas é possível ver os diferentes. Esse aqui é o terceiro nervo, esse aqui é o quarto nervo, esse aqui é o sexto nervo, esse aqui é o quinto nervo. Questão de prova. D2 passa na fissura orbital superior. Não é assim, não, D2 ele já sabe que passa por redondo. Ele não vai passar na fissura orbital superior. Lembrando que o nervo trigêmeo não é só função sensitiva, ele tem função motora, sabe? Ele vai subir os músculos da mastigação, pterigóide medial, pterigóide lateral, tá? Temporal, macéter, os músculos da mastigação, responsabilidade do ramo motor do nervo trigêmeo que vai passar pelo forame bucal. Para decorar esses forames é difícil, não pode. Só pedindo para os laboratórios superiores. Então não deixe de ir para o laboratório estudar. Questão de prova, já que eles falam de caso clínico, eu posso falar da melhoria do trigêmeo. Eu estou falando para vocês. Muita gente não sabe o que eu falo. Então, tratamento, eu posso, obviamente, não vou falar, cobrar para vocês. Mas eu posso cobrar, baseado no preço de agir, a consequência, né? Por exemplo, eu coloco um balão aqui para estufar e esmagar o gânglio, pelo menos nessa região aqui. O que pode acontecer? Aí, obviamente, fazer de um jeito especial lá, mas a pessoa pode ter fraqueza no músculo mastigatório lateral. Muito bem, então, agora o que acontece? Gânglio de Graça, olfatório, maxilar, mandibular, e as fibras estereoceptivas e as proprioceptivas penetram no cálculo, não só pelo ramo de V2. Isso aqui é um exemplo, um esquema. V1, V2, V3. Então, estereoceptivas, o que é estereoceptivas? As informações que vêm de fora, estéreo, fora. Temperatura, dor, tato o tato epicrítico, o tato protoplático, o epicrítico é detalhe, o protoplático é um tato mais grosseiro. E a propriocepção.
Já é uma informação que o seu corpo tem que fornecer para você mesmo. Dentro do nosso corpo nós temos sensores que dizem onde estão cada região do nosso corpo. Isso é a própria percepção, minha própria percepção, onde eu estou. Tá? Só que no para o nervo trigêmeo existe uma distribuição especial diferente. As fibras proprioceptivas, elas vão alcançar o núcleo que se encontra no trato mesencefálico. E daí sim, do núcleo do trato mesencefálico é que ascenderão fibras que vão passar pelo tálamo e do tálamo irão para o córtex. Daí você tomará consciência de onde está a sua articulação. Estou com a boca aberta ou fechada? Mesmo com o olho fechado, eu sei que minha boca está aberta, porque eu tenho a própria percepção que minha boca está aberta. Claro, a mesma coisa, eu tenho a própria percepção. Quem é o responsável por isso? O núcleo do trigêmeo que se encontra no trato. Trato por quê? Porque é o prolongamento. Trato mesencefálico. Agora, dor e temperatura exclusivamente, encontra-se no núcleo do trigêmeo que se encontra no trato espinal. Uma pessoa que tem uma dor na face que melhora por nada, isso aqui é um último recurso, mais uma feita, inclusive, é verdade. Você pode lesar, machucar o trato espinal. E a pessoa para de sentir dor, mas também para de sentir temperatura. Esse é o último passo. Então, as fibras esteroceptivas que levam a mensagem de dor e temperatura, elas vão passar por esse núcleo, trato espinal. E daí elas vão acender contralateralmente. Agora, as demais sensibilidades esteroceptivas, elas vão passar tanto pelo núcleo sensitivo principal, como pelo trato espinal. Então, o núcleo sensitivo espinal ele recebe as fibras esteroceptivas, tanto da dor e temperatura como as outras funções esteroceptivas, como o trato automático e o trato epicrítico. Trato epicrítico, você precisa de ajudar a lembrar, você precisa de um detalhamento, é toda uma coisa muito especial. Você consegue detalhar pelo rosto, por exemplo, se é um lápis, às vezes não consegue, né? Então, precisa de muito núcleo para isso. Tem um núcleo específico para isso, que é o núcleo sensitivo principal. Tá? O núcleo sensitivo principal. Interessante é que a parte sensitiva de outros nervos também passa por esse grande núcleo. Quais outros nervos? O cefalídeo, o linfarídeo, o vago. Então, chegam aqui, chegam nesse grande núcleo sensitivo para ele se distribuir e alcançar o tálamo. Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos o tronco encefálico dissecado, que é você ver algumas fibras saindo dele. Destacando aqui a raiz do trigêmeo. Destacando aqui a raiz do nervo trigêmeo. Esse aqui é o trato espinal. Esse aqui é o trato espinal. Então, o nervo trigêmeo aqui, nessa dissecção, está entregando para o trato espinal. Portanto, aqui tem que estar o núcleo sensitivo primário e superiormente tem que estar o trato encefálico. Esse é o trato espinal. Ok. Essa aqui é a clássica sempre igual. Isso aqui não é qualquer parte difícil, tá? Isso aqui é verdade. Os outros não necessariamente mais difíceis. Esse cai, né? Isso aqui é a vida, né? Qual é o principal causa de morte? O segundo ou terceiro principal causa de morte do mundo? AVC. Como é que se reconhece? Através das manifestações clínicas. Isso aqui é uma manifestação clássica de AVC. Beleza. Então vamos lá. Mas para a neuroanatomia ajuda a entender essa parte. O hemisfério cerebral direito dos seus núcleos faciais, não é só o giro pré-motor, já mostrei para vocês no local, acho que no slide do vídeo, nós vamos falar do giro pré-motor. Emite ramos, hemisfério do lado direito, emite ramos para os núcleos faciais que se encontram na ponte. Os núcleos faciais que se encontram na ponte. São os relés. E aí, eu consigo mostrar bacana aqui agora a importância do núcleo, né, desses relés. Porque daqui
emitem fibras que vão para um segmento, vão para outro segmento, vão para outro segmento. Daqui da porção superior vai para os músculos próximos da aorta, vai para o ramo frontal facial, vai para o ramo zigomático. E não está detalhado, né? Mas que aqui existe outro núcleo, que é o núcleo facial inferior, e daí vai para a região peribucal, região microbiana. Então, essa é a importância do núcleo. Recebi uma informação, agora vou pegar essa informação e vou multiplicar ela para outras regiões. Ok. Então, o hemisfério cerebral direito, ele vai emitir fibras para o seu próprio lado e para o lado oposto. Só que para o seu próprio lado, ele só consegue emitir fibras para o núcleo facial superior. Só consegue emitir fibras para o núcleo facial superior. Mas para o outro lado, ele emite fibras tanto para o superior como para o inferior. E o contrário é a mesma coisa. O hemisfério cerebral esquerdo emite fibras para o seu núcleo facial superior, mas somente para o núcleo facial superior do mesmo lado. Para o lado oposto, ele emite fibras tanto para o núcleo facial superior como para o núcleo facial inferior. Tá, e daí? O núcleo facial superior controla somente a porção superior da face. O núcleo facial inferior controla somente a porção inferior da face. Se eu tenho uma lesão aqui no hemisfério direito, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Esse lado aqui, ó, ele vai deixar de receber emissão desse mesmo lado. Tá? Mas, o hemisfério contralateral, ele continua emitindo. Ele continua. Eles são as fibras que se cruzam, que vai para o superior e vai para o inferior. Então, esse lado da lesão não vai ter deficiência no mesmo lado dos núcleos faciais, tanto superior como inferior. Porque o cérebro, o hemisfério contralateral, ele consegue suprir, que a pessoa fica com integridade. Está tudo bem. Porém, o núcleo facial inferior contralateral, ele perdeu. Não existe mais nada que leva ele. Portanto, a pessoa vai ter dificuldade de mexer essa porção inferior, o núcleo facial inferior, a porção inferior da face. E daí ela vai ter a fraqueza dos músculos desse lado. Quando ele tem a fraqueza dos músculos desse lado, esse músculo que está trabalhando mais, ele puxa. E a pessoa tem um desvio de rima. Então a pessoa tem um desvio de rima para o lado da lesão. Entenderam? Tipo um AVC, né? Essa ideia é justamente essa, para entender essa analogia do AVC. Muita gente não entendeu isso na vida, entendeu? No caso, então, só pode ter uma sintoma na parte inferior, porque na parte superior... Se for AVC, sim. Vai estar superior. Exatamente. Se for lesão de fibras corticopontinas, se for lesão de fibras corticopontinas, lesão é só inferior contralateral. Por conta disso. Porque o núcleo facial inferior do lado oposto, ele recebe fibras desse lado. Ele não recebe daqui, desse lado. Ele não recebe, só recebe contralateral. Do mesmo lado, ele não envia fibras para baixo, olha só. Parou aqui, ó. Parou aqui, tá vendo? Não tem nenhum caminhozinho que dá para cá. Então, por esse motivo, no entanto, tem uma fibra que saiu do outro lado. Então, teve lesão aqui, ó. Lesão aqui. O que vai acontecer? Esse lado aqui deixou de receber mensagem daqui, mas tem mensagem que vem do outro lado que está funcionando. Mensagem que vem do outro lado que está funcionando. Inclusive, o núcleo facial inferior contra o lateral. As fibras se cruzam, essa é a regra da vida, tá? Então as fibras se cruzam. Agora, deixou de ter essa mensagem aqui, o que aconteceu agora? Esse núcleo aqui parou de ter mensagem, de qualquer lado. Só recebe a mensagem lateral, por isso que não falha. O músculo orbicular dos olhos falha no AVC. Entenderam? Depois vocês dão uma olhada se é duro, tamanho. Beleza. Lesão nervo periférico. Vixe! Eu falo assim, mas é de brincadeira. Né? O aluno da iluminação vai pegar uma lesão de nervo periférico e vai falar que é AVC. Vocês têm ideia de quantas vezes é AVC? Ideia. Claro que é brincadeira, mas Professor, tem um negócio contra a iluminação. Vocês já estão fazendo anatomia vendo que não é bem assim que funciona. Lesão de nervo periférico, ou seja, depois dos núcleos sai o nervo facial. Sai o nervo facial. Qual é a regra? Lesionou o nervo, acabou. Lesionou o nervo, acabou. Então, se houver uma lesão do nervo facial, todo esse lado vai ficar paralisado. A
pessoa fica com o orbicular do olho paralisado, o frontal do olho facial paralisado. Então fica essa frase da face morta. Então se chegar alguém que não consegue fechar o olho, tá? O olho não consegue fechar, o orbicular é muito importante fechar o olho. Desvio de rima. Entendo que não é AVC, pessoal. Isso é lesão de nervo facial, lesão periférica. Ah, Samuel, qual é a causa? A gente não falou de clientes, né? Mas se comum é paralisia de pele ou conflito cerebral. Isso não é o tema da aula também. Nem diabetes, hein, menino? Ó, agora é o seguinte. Existem vários núcleos, são 5 mais ou menos, tá? Que controlam os núcleos faciais, né? Tanto o subnúcleo superior como o subnúcleo inferior. Por que isso aqui é legal? Por que eu coloquei isso aqui? Porque ainda que você tenha tido um AVC nessa região, como consequência, o seu núcleo inferior ele não vai funcionar mais, ainda que isso aconteça, vocês têm poucos, nós temos poucos neurônios que nascem também lá do giro do símbolo, olha que bacana. Então, quando a pessoa tem uma forte emoção, M4, giro do símbolo, quando ela tem uma forte emoção, consegue ainda chorar e mexer aqui embaixo, ainda que voluntariamente ele não consiga fazer. Essa é a explicação. Ah, mas ele tem AVC, como é que você está chorando, está mexendo na boca? A forte emoção gerou um impulso tão grande no neurônio dele que ele conseguiu mexer a boca. Língua, isso cai na prova, eu gostei de vocês uma vez no colar. Muito bem, então, vocês têm que estar lá, né, no Ângelo Machado. E aqui nós temos a sensibilidade geral e a sensibilidade gustativa. Tá? Eu sei que era confusão, mas não é difícil. Não vai falar que a sensibilidade é hipogrosso. Hipogrosso, vocês vão ver que é só no personagem de língua, só isso. Tá? Não é função mastigatória. Mastigatória, vocês já viram que é represa. Eu estou falando todos os vizinhos da prova, vocês podem reclamar. Vai cair na prova e alguns não caem. Estou viajando. Ó, sensibilidade geral. Quem é responsável? É o trigêmeo. Seja mais específico. Eu posso colocar, seja específico. Vamos lá, ramo mandibular do trigêmeo. Ramo mandibular do trigêmeo. Tá? Só que é nos 2 terços anteriores da língua. O terço posterior é o glossofaríngeo. O glossofaríngeo que dá essa sensibilidade. Que vai parar onde? Vai parar do lado do trato espinal. Isso seria um pouco detalhe demais, né? Vai parar no trato espinal do trigêmeo. Então, a sensibilidade geral é formada pelo trigêmeo e 2 terços anteriores da língua. Mas já posso falar da sensibilidade gustativa. A gente vai falar do facial, ressaltado pelos 2 terços anteriores da língua através do seu nervo intermédio e o glossofaríngeo. Vamos lá, que nós temos um conceito de palestina. Vamos lá, só uma revisão. Então, essa sensibilidade gustativa, vamos ficar felizes com o núcleo do trato solitário, ele faz parte da nossa vida feliz. A gente consegue sentir o sabor da comida gostosa graças ao núcleo do trato solitário, que é o primeiro relevo. Então, fibras que provêm da língua, da região da glossofaríngea, do palato mole, da faringe, a gente tem mínima gustação lá, né? O pessoal que está ouvindo, aquelas tiveram todas as possibilidades, né? Lá do palato mole. Então, eles estão usando por tudo ali o glossofaríngeo deles, né? O sétimo par. Eu faço essas piadas para vocês entenderem que depois que vocês verem a localização, vocês entenderem que o glossofaríngeo também é responsável, tá? pela parte gustativa. E daí essa sensibilidade passa pelo trato solitário, daí vai para o tálamo vai para a área gustativa aqui, encontra-se também na região anterior da isso. Eu estou quase dormindo aqui também. Bem. A gente vai falar do nervo facial. Está falando do nervo facial. Está falando do nervo facial. Sim. E é nervo facial que está falando. Então a gente está vendo agora a parte sensitiva. A gente viu a parte sensitiva. Esse aqui é um projeto que provém da ponte. Tá? A gente viu as fibras nascerem na ponte, vai ver aí. Mas isso aqui, para vocês entenderem que passa dentro do canal auditivo interno. Então, o que é isso aqui?
retirou o lobo temporal. Tirou o lobo temporal. Então, aprendizado é sempre localização. Aqui para cima vai estar o lobo motor, ali vai estar o nervo óptico. E aqui a gente consegue ver o plano de eficácia, que é o trigêmeo, portanto, né? O trigêmeo tem 3 ramos, que vai para o orbital superior, foro redondo, foro oval. Aqui a gente tem a carótida, ela falando lá, assim, só consegue passar a carótida. E daí aqui nós temos o nervo facial. O nervo facial tem um gânglio aqui, um gânglio no formato de um joelho, porque ele tem uma dobra, ele uma dobra. Essa dobra aqui, quando vai para baixo, é que vai fazer a parte da motricidade. Essa parte para cima aqui, ó, que ela vai fazer, ela faz parte do nervo intermédio, que vai ter um caminho todo legal que a gente vai ver em outras situações. O nervo facial, passando pelo seu glúteo geniculado, vai descer infinitamente. Esse é o nervo nervoso maior. Detalhe. Isso aqui não vai ser falado agora, vai ser falado depois, quando for falar do sistema autônomo. Tá? Mas a gente vai ver esses gânglios aqui, gânglio pterodo-palatina, produção de mucosa moleca, gânglio óptico, que vai passar, ele recebe informações do glóssio faríngeo, óptico que está ótimo, está perto do ouvido, tá? Recebe fio do glóssio faríngeo que vai nutrir a parótida. Tá? O nervo facial ele passa por dentro da parótida, mas ele não inerva a parótida. E tem outros, né? Nervo ciliar, que a gente vai ver depois. Não é agora, assim. Legal. Então, existe um buraco na flora chamado estilomastoide, que não dá para se ver. Mas, só para entender que o nervo facial, ele nasce entre a mastoide, eu vou ver se eu acho esse programa lá no rosto, vou mostrar para vocês. E daí ele vai passar por dentro da parótida. Por isso que eu atendi, inclusive, coincidentemente, uma senhora que tinha caído, tinha tomado uma pancada aqui no rosto, com tudo isso no caso. Era pancada, né? Foi muito. Mas deve ser. Né? E daí, quando a senhora ficou com paralisia de nervo periférico. Mas olha que interessante. Olha como é interessante. A paralisia do nervo periférico dela, nessa circunstância, só pegou embaixo. Porque ela só pegou as fibras que iam para a boca. Ah, você teve uma AVC. Aí é um diagnóstico diferencial. Ah, mas como ela teve história de trauma, bateu com o estado, ela vai fechar. Não teve nenhum outro sintoma. Vestíbulo coclear. A gente vai falar um pouco da audição. Esse órgão espiral chama-se cóclea. E existe um gânglio em formato de espiral, acompanhando esse formato. Um gânglio, o que é gânglio? Gânglio é nervo. Tá? Então o que acontece? Esses gânglios recebem fibras provenientes de pequenas células de corte, se não me engano, isso é coisa de otorrino. Daí o que acontece? Vai passar pelo gânglio, e do gânglio vai emitir fibras para formar o nervo coclear, que vai se juntar com o vestibular e chamar vestíbulo coclear. Então, o nervo coclear que é o responsável pela audição. Mas como funciona? Ele vai adentrar na ponte e ele vai passar pelo núcleo coclear dorsal e o ventral. O dorsal ele emite fibras laterais e contralaterais. E o ventral emite fibras contralaterais. Esses corpos trapezoides aqui, eles também são como se fossem fibras seccionárias do nervo coclear, vamos dizer assim. Tá? Mas também existem os núcleos cocleares, os núcleos do corpo trapezoide. Mas a efeito de utilizado, vamos dizer que não tem núcleos aqui. Tá? Também tem núcleos olivares, que é o nível mesmo, vocês vão relembrar. Né? Então são núcleos que vão fazer parte da comunicação com o cerebelo. Quando for falar de ponte. E daí se acende, e quando ele se acende, ele vai passar no polígono inferior. O polígono tem a ver com reflexo, tá? A gente vai ver isso depois. E do polígono inferior tem um braço para o corpo geniculado medial. Não é o lateral, é o lateral para cá. O corpo geniculado medial, do corpo geniculado medial para o outro nervo, que vai alcançar o giro temporal transverso, que é a área da audição. Então, lateralmente no sulco bulbo cortino,
existem na emissão desses nervos que eu comuniquei com vocês, o facial e o vestíbulo coclear. Essa é a visão posterior. Aqui a gente consegue ver o facial e o vestíbulo coclear adentrando no meato acústico interno, então vou levar para cá. Esse aqui é o forame jugular. Só separando o vestíbulo coclear do facial, e aí foi feita a drenagem, a retirada da porção posterior do meato acústico. Então a gente observa aqui os veios do vestíbulo cocleares e o nervo facial. Cópia ali atrás, a cópia, a estrutura óssea, e existe um gânglio que acompanha o seu formato, esse é o nervo coclear. Esses pequenos coloridos são a formação dos canais semicirculares. Tá. O que a gente tem aqui? A gente tem a membrana vertical, tá? Do mesencéfalo, folículo inferior, folículo superior. Esse aqui é o corpo genicular medial, o corpo genicular lateral. As vias auditivas chegam até o folículo inferior. No folículo inferior existe uma comunicação com o corpo genicular medial. Esse aqui é o braço do folículo inferior alcançando o corpo genicular medial. Uma figura bem confusa, tá? Mas é a figura que eu achei que parte do cerebelo foi dissecado para que a gente pudesse ver com facilidade o folículo inferior e o folículo superior. E daí, esse aqui é o folículo inferior que emite um braço, um ramo, já passado, o corpo genicular medial, o corpo genicular lateral foi seccionado, e daí existem as fibras auditivas, a radiação auditiva que vai chegar até no giro transverso de Gauss, que é aquele giro mais transverso que a gente vê quando abre a fissura circular. Vamos lá, isso é glossofaríngeo. Pessoal, esse aqui é o forame jugular. 3 nervos passam pelo forame jugular: glossofaríngeo jugular e glossofaríngeo. Falar um pouquinho do glossofaríngeo. Então, esse aqui é o forame jugular. Essa foto é bem legal. Por que ela é bem legal? Porque a gente consegue observar que o ramo, eu vou falar um pouquinho do acessório rapidinho, para aproveitar essa foto. O acessório ele tem raízes que nascem tanto na porção cranial como na porção espinal. As da porção espinal, elas ascendem, elas sobem para se unir com as raízes. As raízes espinais, elas ascendem e sobem para se unir as raízes craniais, e daí sim penetrar no forame jugular. Porque lá, aquela maquete lá, ela não mostra isso. Então, esse aqui é o forame jugular. Bem, aqui a gente tem? A gente tem um núcleo salivatório superior e um núcleo salivatório inferior, que encontra-se na ponte. Esses núcleos salivatórios servem para a produção de secreção. O salivatório superior vai acompanhar o nervo intermédio, responsável pelo lacrimejamento, tá? E o salivatório inferior vai acompanhar o nervo glossofaríngeo, responsável pela salivação. Isso aí, quando tiver aula de órgão, a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Esse que é engenheiro, essa falta de ver com terceiro erro que é reflexo. Isso aqui é interessante. Vamos lá, quarto ventrículo. O que a gente está vendo aqui é o quarto ventrículo. O que teria aqui? Aqui teria o cerebelo, abraçando o tronco. Aqui é o véu medular superior. Esse aqui é o pedúnculo cerebral superior. Esse aqui é o pedúnculo cerebral médio. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado, o pedúnculo cerebral médio não entra em contato com a ventrículo. É o pedúnculo cerebral superior. Cerebelar, desculpa. Pedúnculo cerebral superior, pedúnculo cerebral inferior e pedúnculo cerebral médio, que não entra em contato com a ventrículo. E no quarto ventrículo nós vimos todas essas eminências aqui. Essa eminência aqui é a eminência do tuboso. E a eminência inferior é a eminência que é um pouco trocada, né? A eminência do tuboso e a eminência do nervo vago.
Aqui nós já vimos que é o polígono facial, polígono facial. E olha que legal. Toda essa região aqui, ó, é a região da área vestibular, né? Tem o vestibular superior, lateral, medial e superior. É essa aqui. Então, se você espera uma apometria, a pessoa pode ter algum tipo de estado, algum tipo de leitura. Então, eu acho que tudo do quarto ventrículo é muito legal, porque você literalmente você está vendo núcleos. Né? Claro, macroscopicamente a sua formação, a sua início, mas você consegue ver. Nessa figura não dá para se ver, mas existe um conjunto de fibras chamada estria, que dentro do quarto ventrículo divide superiormente em ponte e inferiormente em bulbo. Então daqui para baixo é bulbo, daqui para cima é ponte. Isso é uma referência que surge. Então aqui vocês estão vendo os núcleos do nervo puloso, núcleo do nervo puloso. E aqui vocês estão vendo o canal do nervo puloso. O canal do nervo puloso. E o nervo puloso ele não passa na folha jugular. A comunicação, a comunicação é extremamente importante para o ser humano. Então o canal do hipoglosso, o nervo hipoglosso ele é tão especial, porque o ser humano precisa se comunicar, porque ele tem um canal só para ele. Ele é tão especial, a pessoa pode estudar toda a camada, toda a sequência. Se ela conseguir falar, ela está no luto, né? Vamos dizer assim, ela consegue estudar e falar. Eu vi um documentário de um advogado que tinha de poliomielite, era toda a camada. E ele estudou muito e parece que é um descendente de jogar nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos tem 55, 60 anos. Mas ele fala, né? É tão importante que o nervo puloso também tem o seu próprio canal. E aí a gente observa o nervo puloso. Ele está saindo lá do canal, não dá para ver direito, mas aqui é uma armadura submandibular. Daí ele vai fazer uma alça para poder alcançar a língua. Isso aqui é a artéria carótida sob bifurcação, com seus ramos da carótida externa, para poder irrigar os nervos da face, e o ramo da carótida interna para poder entrar no canal do essa aula aqui acabou. Não falei muito das histórias.